Boa noite, meu caro Nelo Rodolfo, boa noite, ouvintes da Jovem Pan em todo o Brasil. Obrigado a você que acompanhou até agora mais uma edição da nossa Hora da Verdade, que o Nelo e todo o nosso departamento de jornalismo apresentam para a grande rede de rádio brasileira, o sistema PanSat. São 133 emissoras esparramadas pelo Brasil, com mais de 25 milhões de ouvintes em todo o país. 1.500 cidades brasileiras recebem diretamente o som da Jovem Pan. Obrigado a você que nos acompanha também pelo canal 405 Sky. E a você que nos acompanha pela nossa Jovem Pan online a partir de agora, mais uma vez. É sempre assim, de segunda a sexta-feira, sempre uma entrevista especial das 19 horas e 30 minutos às 20 horas, falando sobre os mais diversos assuntos. E a sexta-feira é destinada ao esporte, a personalidades do esporte, assuntos relacionados ao esporte. Hoje, com muito prazer, nós estamos recebendo o deputado federal Silvio Torres, o deputado que tem acompanhado muito de perto, aliás, virou um acompanhamento histórico, assuntos que envolvem a CBF, o futebol brasileiro, o esporte brasileiro, e mais especialmente nesse momento pré-2014, o deputado integra e comanda a subcomissão de esportes que acompanha essa montagem de 2014. A gente tem acompanhado muito o trabalho do deputado Silvio Torres e ele, embora se esforce, não deixa nenhuma margem de dúvida, se sente um pouco pessimista em relação a tudo aquilo que está sendo feito para 2014. Ele e aqueles mais atentos ao processo todo. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, Vanderlei. É um prazer também voltar aqui na Jovem Pan. Um abraço ao Nelo Rodolfo, nosso grande amigo. E olha, Vanderlei, não é que eu sou pessimista, eu sou realista, né? E não estou falando nada que seja novo. Eu acho que desde quando nós realizamos os Jogos Pan-Americanos e redundou não apenas numa despesa 10 vezes maior do que a prevista, que eram 400 milhões, de 400 milhões foram a 4 bilhões de reais, e o legado foi pífio, que mostrou uma grande falta de organização, de comando, de planejamento, de fiscalização. Desde aquela época, quando já se falava que o Brasil pretendia sediar a Copa, é que nós íamos alertando para a necessidade de que o país, ao se candidatar a um evento, ele precisava ter uma outra postura, uma outra atitude. E quando nós ganhamos a condição de sediar a Copa, aliás, no processo de campanha pela sede da Copa, nós já estávamos querendo acompanhar para ver quanto se gastava desde a época. Você sabe que é bastante dinheiro que corre antes, né? Que se gasta antes, não é só depois. É quando se apresenta a proposta, por exemplo. Até chegar na proposta, tem muito dinheiro que corre solto, digamos assim. E quando a candidatura não é abraçada, aquele dinheiro todo, entre aspas, foi jogado pela janela. O que nós propunhamos? Nós propunhamos desde aquela época que, olha, já que vai fazer a Copa, então vamos fazer um comitê organizador amplo, democrático, que haja uma participação da iniciativa privada, da sociedade, de todos os setores interessados. Não é fazer uma assembleia de Copa do Mundo, mas pelo menos um comitê que você possa confiar que as pessoas que estejam lá sejam pessoas capazes, que tenham já experiência em todas as áreas, executivos, que possam se desincumbir de uma tarefa que, no primeiro momento, é apenas ganhar a condição de sede. Agora, a partir daí, é que as pessoas têm que mostrar se têm ou não competência para organizar. As pessoas, os governos, enfim, todo o país como um todo precisa se desincumbir da missão e do compromisso que assumiu. E eu tenho sido um pouco cético desde a época, porque quando já se montou o comitê organizador, que replicou a diretoria da CBF, eu já, na época, falei, olha, eu acho difícil uma Copa ser bem organizada por pessoas que, na administração da CBF, já não mostraram uma competência para organizar um evento desse. E isso está comprovado, né? Porque eu não gostasse da CBF, é porque está comprovado. Eu acho que a CBF deveria cumprir o papel institucional dela, mas deixar que a organização da Copa tivesse uma participação maior. E aí não aconteceu. Vanderlei, e daí para frente, eu venho assistindo uma reprise daquilo que aconteceu no Pan-Americano, muito oba-oba, muita fumaça, muita
promessa, né, como aquela, nós vamos fazer a maior Copa, a melhor Copa que foi feita até hoje, com dinheiro privado, vamos construir 12 estádios com dinheiro privado. Antes de falarmos sobre isso, só para a gente depois ficar com o tempo todo, até para falar da Copa de 2014, o que ficou de 2007? Porque se falou tanto, o Tribunal de Contas da União constatou muitas irregularidades, superfaturamento, enfim, já, logo na abertura o senhor já destacou, se falou um número e ele foi multiplicado por 10, enfim. Ok, o que ficou daquilo? Ou até agora não tivemos nenhuma conclusão? Não, olha, ainda existem cerca de, se não me engano, 8 ou 9 processos que estão sendo analisados pelo Tribunal de Contas da União. Houve um dos relatórios já implicou em denúncia e pedido de devolução de dinheiro, mas deixou muito claro, os relatórios deixaram claro que houve uma lambança geral. Ainda ninguém foi punido, como sempre, né? Ninguém ainda está respondendo pelo prejuízo. Entendi. Prejuízo, o Vanderlei, diga-se de passagem, é reversível. Porque depois que as coisas já aconteceram, que as irregularidades já foram cometidas, que o superfaturamento já ocorreu, esse dinheiro não volta. Nós estamos cansados de ver essa história. E isso você pode contabilizar como prejuízo, o prejuízo do recurso que foi a mais e o prejuízo das obras que, embora concluídas a tempo, entre aspas, se tornaram obras muito mais caras e ociosas, né? E o exemplo clássico, né, dos Jogos Pan-Americanos é o Engenhão, virou um elefante